Beleza, pessoal? Então aí no nosso último vídeo eu mostrei o no-break online de dupla conversão, né? Que nada mais é do que uma fonte chaveada, um conversor e uma bateria. A gente juntou esses três circuitos e fizemos aí um no-break, né? Melhor até do que muitos modelos vendidos aí comercialmente. Então algumas pessoas me pediram para mostrar sobre a fonte chaveada, né? Então nesse vídeo eu vou mostrar esse passo a passo para montar essa fonte. Então é uma fonte que pode ser usada para testar aí também os nossos inversores. Então ela pode ser usada como um carregador de bateria. Posso fazer também como fonte, né, para o notebook, porque eu posso deixar essa fonte aqui tanto em 19, posso deixar ela em 20 volts. Então na verdade ela é uma fonte ajustável. Eu posso ajustar essa fonte de 4 volts até 24 volts, né? Porque 24 volts é o limite aqui do transformador. Então é uma fonte bem simples aí, os componentes praticamente não precisa comprar, que são todos de uma sucata de uma fonte de computador, né? Aí que você acha com facilidade em qualquer lugar. Então você está vendo aqui que eu fiz uma montagem bem rústica, né? Ligando aí diretamente os componentes através de fios, componentes aí ligados direto nos componentes. Então o objetivo aqui foi de facilitar esse entendimento, né? Então uma vez compreendido aí cada etapa do sistema, então cada um monta do jeito que achar melhor aí numa plaquinha de circuito impresso. Então beleza, antes de mostrar aqui cada etapa, a gente vai fazer aqui alguns testes. Para fazer aqui os testes, a gente vai usar também o conversor. É o mesmo que a gente viu aí no último vídeo, né? Então ele usa aí 2 IRFP 260N. O circuito oscilador é o SG3525. Então montado aí numa configuração bem básica, né? Aqui nesse teste a gente vai fazer o seguinte, tem aqui a fonte, ligando aí ó, negativo, já no negativo do conversor. O positivo da fonte, ele passa pelo amperímetro. Então eu não estou usando o cabo aí do amperímetro para não ter a perda de corrente. Tá diretamente aí nos pinos aí no amperímetro. O positivo do conversor já sai do amperímetro. Então a potência desse conversor, que usa aí os 2 IRFP 260N, a potência dele é uma potência real de 200 watts. Então eu tenho uma carga nominal aqui de 215 watts. Essa lâmpada aqui é de 105. Essa outra lâmpada de 70. E essa outra lâmpada aqui é de 40 watts. Todas elas para 220 volts. Então a saída desse conversor é 220 volts contínua. É o que a gente viu aí no último vídeo. Aqui na fonte, você está vendo que eu não estou utilizando aqui nenhum fusível. Assim, para resumir bem aqui o circuito. Então, logicamente que num projeto final, obrigatoriamente eu tenho que colocar a proteção do fusível, né? Então aqui na bancada agora eu vou estar ligando num disjuntor de 10 amperes aqui na bancada como proteção, né? Vou ligar aqui agora. Essa corrente que está passando pelo amperímetro é apenas a corrente do conversor. Então a corrente aí vai para 8.3. 8.3, né? Então vou ligar a segunda lâmpada. Já vai para 14.3, né? E a terceira lâmpada aqui. Então a corrente vai para 17.4. Então essa fonte, ela tem uma corrente máxima de 20 amperes. Então se você utilizar ela com o cooler, tanto na fonte como no conversor, né? Isso na montagem do no-break, né? Obrigatoriamente tem que se usar o cooler para fazer essa refrigeração, né? Então nesse outro teste agora, eu vou estar medindo aqui a tensão aqui na saída da fonte. Então a gente vai ver que mesmo com a carga máxima, ela se mantém aí praticamente estabilizada, né? Ela vai cair muito pouco a tensão aqui na saída. Então vou ligar aqui a fonte. Deixa eu desligar aqui a lâmpada. Marcando aí 14.06, né?
Então vou ligar a primeira lâmpada. Cai aí para 13,9. Então a segunda lâmpada 13,94. E agora 13,94, né? Então caiu muito pouco aqui. Então praticamente a voltagem aí não cai, né? Aqui agora eu vou fazer um teste de carga da bateria, né? A gente viu aí no último vídeo algumas perguntas sobre o No Break Online, se poderia ficar constantemente carregando a bateria, né? Então a gente vai ver que não tem problema, porque a fonte chaveada é uma fonte inteligente. Ela só vai mandar o que a bateria precisar. Então a gente vai fazer agora esse teste. Eu vou descarregar aqui a bateria um pouco. Vou usar essa lâmpada para descarregar aqui um pouco a bateria, né? Tem que ser bem rápido aqui, um pouco a descarga para a gente poder observar o teste, né? Então eu vou ligar aqui e agora eu vou ligar a fonte agora, né? Então vou ligar a fonte. Então tá mandando uma corrente aí de 600 miliamperes e vai diminuindo a corrente, né? À medida que vai carregando a bateria, eu vou diminuindo a corrente de carga, né? Até chegar a um ponto em que a fonte não vai mais mandar corrente para a bateria, porque a carga já vai estar completa, né? Lembrando que a tensão da fonte aqui está em 13,8, né? Então ele vai carregar a bateria na medida certa. Nesse teste eu vou ligar dois fockits, cada um de 12 volts, ligados aqui em série. E vamos fazer um teste agora de 4 a 24 volts, regulando aqui no tripote do oscilador, né? Então eu vou baixar aqui a voltagem, ó. Ele chega aí a 3,5 com o brilho aqui da lâmpada. Agora eu vou subir novamente, ó. E aqui foi até 23,9, né? Então aqui eu posso usar também uma carga maior dentro do limite de corrente da fonte, que mesmo assim eu consigo fazer esse ajuste mesmo com alta corrente, né? Ela suporta bem essa regulagem também com alta corrente, né? Agora a gente vai analisar aqui cada etapa do circuito da fonte. A gente vai começar pela plaquinha onde tem aqui o oscilador, né? A gente está usando aqui um TL494. Aqui abaixo do vídeo você vai encontrar o link para fazer o download de todos esses esquemas que eu estou mostrando aqui, né? Essa configuração do TL494 está bem parecida com a que a gente viu aí para os inversores, né? Ele pode ser substituído, né, pelo KA7500, né? O pino 1, ele recebe, através desse resistor de 22K, ele recebe uma amostra da tensão da saída, né? Então aqui é a segunda etapa aqui do circuito, né? Que a gente vai analisar depois. Então aqui é a minha saída da tensão positiva, né? Então aqui na saída eu vou ter dois pontos de referência, o ponto A, o ponto B. O pino 1 ele vai receber uma amostra da tensão de saída, né? Que eu marquei aqui como ponto B para a gente se orientar melhor. Então desse ponto aqui vem aqui uma amostra, tá aqui do ponto B, né? Através de um resistor de 22K vem aqui uma amostra para o pino 1, né? E esse mesmo pino 1, ele vai ter um potenciômetro ou um tripote, né? Aqui para o aterramento. Então aqui você também pode, logicamente, colocar um resistor fixo, já calculado de acordo com a tensão da saída, né? Para ficar de uma forma definitiva a tensão fixada na saída. Certo, então o pino 2, ele vem um resistor para o negativo. Tá aqui o valor do resistor, 4,7K.
E esse mesmo pino 2 também tem um resistor de 4,7K para o pino 15. E aí o pino 15 está junto com o 13 e com o pino 14, né? Então, do pino 2 também, eu tenho mais um resistor que vem em série com o capacitor até o pino 3. Do 2 para o 3, eu não consigo medir resistência, porque eu tenho um capacitor aqui em série, né? Então, um resistor 33K e temos o capacitor cerâmico de 10 nanofarad, que você vai achar escrito lá 103. Então, o pino 4 ele está ligado no negativo, né? O pino 7 também é ligado no negativo. O 9 e o 10 também são ligados no negativo. E o pino também ligado no negativo, né? Então, aqui no pino 5 e 6, nós temos aqui um capacitor e aqui um resistor. Então, o pino 5 e o 6, eles são responsáveis em gerar a frequência, né? Em gerar o clock, né? Aqui nesse circuito, nós vamos precisar de um clock aproximadamente de 30 kHz. Então, esse capacitor do pino 5, ele vai ser de poliéster. Então, nesse caso aqui, ó, para 30 kHz, nós temos aqui no pino 5 um capacitor de 1 nanofarad. Então, eu coloquei aqui 102 porque é o que fica escrito lá no corpo do componente, né? 102, né? E o resistor de 18K, né? Marrom, cinza, laranja. Eu coloquei aqui o seguinte, né? No caso, às vezes você não encontra o resistor de 18K. Então, no lugar desse resistor, você pode usar um de 15K. Só que aí a frequência aumenta mais um pouco. Ao invés dos 30 kHz, ele vai para os 35 kHz. Mas não tem problema, né? A frequência dessa fonte, ela vai funcionar em torno aí dos 30 a 35, 36 kHz, não tem problema. Eu coloquei mais duas opções, porque às vezes você tem dificuldade de encontrar o capacitor de 1 nanofarad. Então, se você tiver o capacitor de 2,2, né? Nesse caso, o resistor será de 6,8K. Então, aqui, né? Se no pino 5 você usar o 2,2 nanofarad, aqui no pino 6 você vai usar o resistor de 6,8K, né? E assim você vai ter uma frequência aproximadamente aqui dos 30 kHz. A outra opção que eu posso fazer é no pino 5 usar também o capacitor de 4,7 nanofarad. Você vai ver lá no corpo dele escrito 472. Nesse caso, o resistor do pino 6 será 3,3K, né? Lembrando que todos esses capacitores, a recomendação é que seja de poliéster, né? Eles são bem mais fiéis no valor que eles estão indicando aqui na sua referência, né? Então, como aqui eu vou gerar o clock do sistema, né? Eu preciso de um valor bem confiável, né? Certo, então temos aqui o pino 8 e o pino 11. Então, esses dois pinos, eles saem diretamente aqui com o clock, que vai vir aqui para esses transistores aqui, que a gente vai analisar mais à frente. Então, o pino 12 é o pino da alimentação positiva, né? Então, ele vai receber aqui a alimentação do ponto A, né? Então tá aqui, o pino 12, ele vai receber a alimentação aqui já da saída, né, do diodo, né? Que vem aqui, ó. Então na plaquinha ele passa aqui por um diodo, né? Tem aqui essas duas opções, esse diodo aqui tem várias opções, né? Então coloquei duas opções aqui para esse diodo. Esse diodo aqui também é ultra fast, não pode ser usado o diodo comum nessa etapa, né? Então é um diodo muito simples de encontrar em qualquer sucata de fonte, né? Temos aqui o capacitor 47 microfarad por 50 volts. Posso usar também por 35 volts, né? Ele é eletrolítico, no caso esse aqui, ó. Então essa alimentação positiva vem aqui para o pino 12. Então aqui vai sair eu coloquei aqui um fio amarelo que vem aqui para um resistor de 1,5K e depois um diodo IN4148. Então esse fio amarelo ele vai para a tomada central desse transformador menor aqui do circuito. Então, e por último eu tenho aqui um resistor do pino 12 para o pino 11. Então a maioria das fontes
esse resistor eles usam de 3,9K. Outro resistor do mesmo valor vem aqui do 12 para o pino 8, né? Então, caso você não encontre esses dois resistores de 3,9, você pode substituir pelo resistor de 2,7K, né? No caso, ficariam dois resistores de 2,7K, né? Então tá aqui o nosso circuito montado aí na placa perfurada. Então na parte de baixo da plaquinha, né? Ficou apenas um dos resistores. É o resistor de 4,7K que vem aqui do pino 2 para o pino 15. Certo? Veja que o pino 15 aqui ele está ligado com o 14 e com o pino 13 aqui, ó. Então aqui temos o pino 1, o pino 2, pino 3, o pino 4. Veja aqui os pinos que estão ligados no negativo, ó. Tem o pino 4 ligado no negativo, ó. Veja aqui, ó. E aqui já é o pino 7, ó. Já vai aqui para o negativo, né? Então aqui é o pino 7, aqui é o pino 8. Aqui já temos, ó, o 9 e o 10, ó. Pino 9 e 10 já estão ligados aí também no negativo, ó. Aqui já é o capacitor aqui, ó. Eletrolítico lá do outro lado, ó. Então temos aqui o outro pino, é o 16, ó. Aqui é o pino 16 e também é ligado no negativo, ó. Aqui é o pino 5, que tem um capacitor lá do outro lado, né? E o pino 6, que vai o resistor aqui para o negativo. O pino 11 é onde sai um dos clock, no fio verde. O pino 12 é o pino que recebe a alimentação positiva, né? Então uma plaquinha bem simples de fazer a montagem, né? Aqui eu já deixei os fios nas mesmas cores que estão lá no esquema eletrônico, justamente para ter essa facilidade do entendimento. Então aqui a gente tem o detalhamento da outra etapa aqui da fonte, né? Então veja aqui que nesses dois transistores, né, eu coloquei as cores verde, aqui eu coloquei a cor amarela, né? Aqui eu coloquei o vermelho, aí para ajudar mais aí no entendimento de cada etapa, né? Então o que eu vou mostrar agora é cada setor desses daqui montados de formas separadas. Esse esquema aí que a gente tá vendo, ele é um resumo de uma fonte AT. Essas fontes foram as primeiras a serem usadas aí para os computadores, né? Até para ligar essa fonte, você usava uma chave manual para fazer a função liga-desliga. Ela não tinha a opção standby, né? A tensão de 5 volts SB, né? Standby. Então a gente pode dizer que uma mudança básica dessa fonte antiga para essa fonte mais atual, né? Foi o incremento aí de uma outra fonte auxiliar, a fonte que usa esse outro transformador. Então na verdade aqui nós temos duas fontes, né? Temos a fonte principal, que gera as tensões de potência, né? De 12, de 5 e de 3 volts. E temos outra fonte auxiliar que gera a tensão de 5 volts standby, né? Que usa esse fio roxo. Essa fonte auxiliar também, ela vai gerar também uma tensão de 12 volts, né? Eu vou pegar outra fonte aqui para mostrar melhor. Pegar aqui essa outra fonte, ó, que está mais completa. No caso das primeiras fontes, aqui você só tinha dois transistores aqui, né? Não existia esse outro aqui, ó. No caso dessa antiga aqui é porque já foi retirado os transistores. Mas aqui dá para ver que só tinha dois transistores aqui, ó. Uma aqui e outra aqui, ó. Então o que aconteceu foi o incremento de uma nova fonte. Então primeiramente começou se usando transistores também para fazer o chaveamento dessa fonte auxiliar. Mas atualmente você vê, no lugar desse transistor, você já vê aqui um MOSFET. Você vai ver dois transistores aqui e vai ver um MOSFET aqui. Esse MOSFET, no caso, responsável pelo chaveamento da fonte auxiliar. E mais atualmente ainda, no lugar desse MOSFET, no caso, já se está usando muito também, um circuito integrado, né, de 8 pinos, no lugar desse MOSFET, né, porque no caso do circuito integrado, ele já é um circuito bem mais completo, né, e assim vai exigir menos componentes para fazer a fonte auxiliar. Certo? Como eu estava mostrando, ó, sempre esse primeiro transformador será o transformador da fonte auxiliar. Então, ó, temos aqui sempre um diodo maior. Então esse diodo é por onde sai a tensão de 5 volts que vem para o fio roxo, aquele fio roxo que eu estava mostrando, que é o 5 volts standby. Mas também, ó, ao lado dele tem também outro diodo. Então esse outro diodo, ele também é um diodo ultrafast,
e é por onde sai a tensão de 12 volts. Então essa fonte auxiliar, ele não é apenas somente dos 5 volts não, ele também tem essa tensão de 12 volts, né? Se você pegar aqui um esquema de uma fonte, né, você vai ver, ó, que no caso aí desse transformador, né, ele vai ter aqui, ó, o pino central, aquele diodo maior que a gente acabou de ver, ó, ele vai para 5 volts SB, standby. E tem essa parte do diodo menor que sai aqui a tensão de 12 volts. Ela muitas vezes é usada aqui para vir para a tomada central desse outro transformador, né? Que no caso é esse transformador aqui do meio, né? Que aqui no nosso esquema, né, que a gente vai analisar, né, é esse transformador aqui, ó. Que no caso da fonte mais antiga é esse daqui, né? Então a fonte nova nada mais é do que essa fonte aqui acrescida de uma fonte auxiliar. Certo, então aqui nós temos a entrada 220 ou 127 volts, né? Então quando você vê a entrada de uma fonte, né, vai ter aqui o fusível, o outro lado vai ter o NTC, aí chega na ponte de diodo, né? Então para efeito de economia, a maioria das fontes não usam mais uma bobina. Então se você quiser usar o NTC, é uma segurança a mais. Mas no nosso caso aqui a gente não está usando o NTC, ó. Aqui nós temos fase neutro, já vai diretamente para a ponte de diodos. Então essa ponte de diodos são diodos comuns, né? Então eu sempre aconselho que se use o IN5406, porque são diodos que aguentam bem mais correntes. E aqui nós temos os dois capacitores eletrolíticos. Eu dei aqui algumas opções. Então sempre é recomendável que você use a de maior capacidade, né? No caso 470 microfarads. Então hoje em dia nas fontes mais potentes já vai ter aqui de 680 microfarads por 200 volts. Vai ter de 800 e tantos microfarads. Então quanto maior você vai ter, mais potência aqui, né? E aqui os dois resistores. Então a função desse resistor é descarregar o capacitor, né? Então algumas fontes usam de 150, essas fontes atuais geralmente usam 330K. No caso laranja, laranja, amarelo. Então essa etapa que a gente acabou de ver, então temos aqui fase neutro. Então temos aqui a ponte de diodos, os dois capacitores e os dois resistores, né? Tem que ter muita atenção para não confundir esse lado negativo com esse negativo aqui, né? É um circuito totalmente separado. Então esse negativo do capacitor, ele fica apenas onde vai para o emissor. Então eles não são ligados aqui com o negativo da saída, né? Então é justamente o que a gente vê numa fonte. Ó. Vê que a primeira parte aqui é toda isolada da segunda, ó. Então o negativo dessa etapa aqui não tem nada a ver com o negativo da etapa de baixa tensão, né? Certo, vamos analisar aqui o circuito chaveador, né? Da base para o coletor nós temos o resistor de 330K, né? E do coletor para o emissor nós temos o diodo do FR106, né? Com o anodo ligado no emissor. E temos aí um jump com o fio um pouco mais grosso, né? Porque vai passar uma corrente da alta tensão aqui. Então esse jump está ligando o emissor do primeiro para o coletor do segundo transistor. É justamente essa configuração aqui, né? Aqui a gente está usando o D304X. Ele é para 10 amperes. Então você vai encontrar muito nas fontes, né? O 13007, né? Então temos todas essas outras opções aqui, ó. E esses daqui são usados nas fontes mais potentes. No lugar desses transistores chaveadores, eu costumo usar também uns que eu encontro em monitores de tubo, né? Então, para quem tem muita sucata aí de monitores de tubo, você vai encontrar muito desses transistores aqui, ó. Então, aí como uma forma de estar recuperando algumas fontes, né? Nem sempre você vai ter dois iguais, né? Então você pode também misturar, né? Eu costumo usar às vezes um de 10 amperes junto com um de 8 amperes e não tem problema, né? Principalmente para fazer os carregadores de bateria, né? Que não vai exigir assim uma corrente tão alta. Para quando você for usar realmente para fazer o no break online, o ideal é que se use realmente esses de 10 amperes, né? Então vamos observar aqui o seguinte, nós temos aqui uma parte de alta tensão concentrada aqui nesse setor, né?
Veja que aqui nós temos um transformador, que é o transformador menor. Então ele tem um isolamento, né? Veja que essa parte aqui já faz parte aqui da parte secundária da fonte, né? Enquanto a parte primária da fonte é a parte da alta tensão, né? Essa aqui é a parte primária, né? Então, desse transformador aqui, então aqui já tem um isolamento, aqui já é a parte secundária. Aqui tem um isolamento e também aqui a parte secundária, ou seja, esse negativo aqui é o mesmo negativo aqui já da saída da parte secundária, né? Da parte de baixa tensão. Então agora a gente vai analisar aqui esses componentes ligados a esse transformador menor, que no caso é esse daqui, ó. Então tá aqui o transformador, a gente olhando aqui pela parte de baixo, né? Então, desse lado, tem aqui os 3 pinos, né? Medindo a continuidade nesses 3 pinos, vai dar aqui a continuidade em todos os 3. Esses 3 pinos são isolados aqui desse outro lado aqui, né? Então, já desse outro lado, a gente vai ter 5 pinos. Esse pino aqui faz contato com esse pino e faz contato também com esse último pino aqui. Então já esses outros dois aqui é um enrolamento separado, ó. Eu fiz esse desenho aqui com pincel, né? Então aqui esses 2 pinos dá continuidade e já vai dar continuidade com o último pino. E esses outros 2 aqui são independentes, é um enrolamento independente. É esse transformador aqui, né? Eu vou chamar aqui esse lado de primário, né? Eu vou chamar aqui esse outro de secundário. Então aqui no primário temos aqui o center tape, que é a tomada central, né? A gente poderia pensar que o center tape seria o pino central, mas não. Nesse caso aqui, desse transformador, vai ser esse pino aqui, olhando aqui por baixo. É esse primeiro pino aqui. Então a bobina vem aqui, ó, e ela tira a derivação central daqui e vai para esse pino aqui. Só que acontece também em algumas fontes de realmente o pino central ser o center tape, né? Então como é que eu vou saber, né? Só vai dar para saber olhando realmente lá na placa da fonte. Eu tenho que olhar esse transformador aqui, né, na parte de baixo. Colocar aqui na mesma posição. Uma maneira prática para eu identificar aqui esse primário aqui. Então a maneira prática, olhando lá na fonte, esse pino aqui ele vai direto para o coletor do 945, né? E esse outro lado vai direto para o coletor do outro transistor 945. O pino restante é o pino da tomada central. Para onde é que esse pino vai, né? Ele vai se encontrar com o catodo desse diodo, o IN4148. Então daqui ele vai seguir para uma alimentação de 12 volts, né? Só que nas fontes não vai estar desse jeito, né? Que aqui, esse daqui é o nosso circuito simplificado, né? Lá na fonte, ele vai se encontrar com alguma alimentação positiva lá da fonte, né? Então, observando bem aqui, dá para ver que esse pino, ele vem aqui para o coletor do transistor, né? Temos aqui, ó, base, coletor, emissor. E aqui temos o outro transistor, ó, base, coletor, emissor. Vê que os dois emissores estão juntos, né? Então esse outro pino aqui está indo direto aqui para o coletor do transistor. Então o pino restante é o center tape, né? Então daqui para cá, geralmente as fontes usam um resistor de 100 ohms. A gente não vai usar esse resistor. Então daqui para cá tem aquele resistor lá de 1,5, de 1,5K. A ordem não interessa, não. Primeiro aqui está vindo o resistor. Então aqui é que está vindo o diodo, ó. Esse aqui é o catodo e aqui é o anodo do diodo, do IN4148. E ele está vindo aqui diretamente na parte 12 volts, ó. Isso aqui é o outro transformador. Aqui já é os 12 volts do transformador da fonte auxiliar. Ó, se eu for olhar do outro lado, a gente vai ver um resistor ali de 100 ohms.
Aí vai ver aqui outro resistor de 1,5K, né? Que é o marrom, verde e vermelho. Ele vai entrar ali no catodo do diodo. E o anodo do diodo, ele vai estar na fonte, né? Já vai estar ligado aqui. Então esse anodo aqui, ele está fazendo contato aqui, ó, com esse outro diodo aqui, ó, nessa parte 12 volts que sai da fonte auxiliar. Então, para eu identificar esse outro lado, também tem que ter bastante atenção, né? Então agora vamos identificar aqui do lado secundário, né? Então esse enrolamento aqui é igual a esse enrolamento aqui, né? A diferença é que esse daqui tem uma bobina a mais que vai para o transformador maior. Ele vai aqui para um dos lados desse transformador, né? Esse análise aqui vai exigir um pouco bem mais de atenção. Esse enrolamento aqui, com essa derivação aqui, é essa parte aqui, ó. Então temos aqui esse pino que vai para o transformador, né? Que no caso é esse pino aqui, ó, que vai para esse terminal do transformador maior. No caso a gente vai ver mais à frente, ó, ele vai vir aqui para esse pino do transformador de potência, ó. E esse outro enrolamento aqui vai ser esse enrolamento aqui, ó. Então, esse pino aqui vai vir para o diodo, que é esse daqui, ó. Vai vir para o diodo, que vai aqui para o resistor, que vai aqui para a base desse transistor. Então esse pino vai para o emissor. Esse pino de baixo aqui vai para o emissor. No caso é esse pino aqui, ó, que vai para o emissor. Então o enrolamento que sobra, que é esse aqui, ó. Esse pino vem para o emissor, que no caso é esse aqui, ó. Esse pino vai para o emissor e o outro pino vai para o diodo, que vai para a base aqui, ó. Que no caso é aqui, ó, que eu coloquei o desenho do diodo. Então, só que em outros modelos de fonte, essa pinagem já pode ser diferente, ó. Então, eu já encontrei outro transformador que a pinagem já é diferente da nossa, ó. Então, pode ser que encontre também o secundário dessa maneira. E aqui no primário, a tomada central seja realmente o pino do centro, né? Então, aqui do mesmo jeito, ó. Pode ser que encontre o secundário dessa maneira e aqui a tomada central seja o pino do centro. Então esse pino aqui, ó, vai diretamente para o transformador, transformador de potência. Esse pino, dá para ver que ele vai diretamente para o emissor do transistor. Então logicamente esse outro é que vai para o diodo, né? Esse outro enrolamento aqui, ó, eu já vejo que esse pino aqui vai diretamente para o emissor. Então já sei que o outro é que vai para o diodo, ó. Então na fonte que você encontrar, basta fazer esse análise aqui para identificar a pinagem desse transformador. Então aqui a gente vai dar uma parada nesse primeiro vídeo para não ficar muito extenso, né? E no segundo vídeo a gente vai concluir esse projeto da nossa fonte chaveada. E também no próximo vídeo eu vou dar mais duas opções, caso você não queira montar esse circuito a partir do zero, né? Então tem duas opções mais práticas. Então de qualquer forma, essa montagem do circuito completo facilita bastante para a questão de manutenção de fonte chaveada, né? Então nessa montagem você ganha uma prática que vai lhe permitir fazer uma melhor manutenção nas fontes chaveadas, né? Então eu peço aí que você deixe aí o seu ok. Se você ainda não foi inscrito, né, inscreva-se aí no nosso canal. E também divulgue aí os nossos vídeos, né, para que a gente possa crescer aí sempre mais com esse apoio de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.